Escola Galtemi, né, através desses meios de comunicação que nós temos. E hoje é com muita alegria que nós trazemos o tema Astrofísica de Estrelas. Já agradecemos a presença da nossa gestora, Iraneide Domingos, a nossa gestora adjunta, Célia, a Gorete, coordenadora da CGDE, representando a GRE, e também temos a presença do professor, que hoje vai dar a nossa palestra falando sobre astrofísica de estrelas, que é o professor Antônio Carlos. E eu passo a palavra para a nossa gestora, para ela dar as boas-vindas para todos nós. Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos à segunda palestra do Web Ciência, que tem como tema a astrofísica das estrelas. Saúdo a todos na pessoa do professor Antônio Carlos Miranda, né? E de antemão já agradeço por ter aceitado o convite do professor Fábio Melo, nosso professor de Química, e a todos os professores que estão fazendo parte desse projeto. Nós temos a professora Cristiana Amélia, que é professora de Biologia, temos a professora Leide Jane Lira, que está com o mestre de cerimônia, que está com as apresentações, que é professora de Matemática, temos a professora Marília Clara, que também é de Biologia, e também nós temos o professor Luiz Carlos Martins, que é professor de Geografia. Então, de antemão, agradecer a todos, né, pela disponibilidade e pelo empenho. E a cada um dos nossos estudantes, que tem pegado no peso junto com a gente, né, e tem se disposto a estar sempre aprendendo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu passo a palavra para a minha adjunta, a professora Célia Maria. Célia, para estar na sala. Boa noite a todos e a todas. É com grande prazer que estamos novamente, né, nesta sexta-feira, para vivenciarmos o segundo momento do projeto Web Ciências. E hoje contamos com a participação especial do doutor Antônio Carlos, astrofísico, né? Vamos dizer que ele é o professor das estrelas. Né? E também temos a participação de Gorete, coordenadora da CGDE, representando a gerência Agremata Sul. Então, hoje será mais uma noite fantástica, onde vocês irão aprender, eu digo, todos nós iremos aprender juntamente com nossos estudantes. Para nós é motivo de grande alegria este momento. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Agradeço a Leide Jane, Marília, Fábio, Cristiana e Luiz Carlos, os professores que estão à frente desse belíssimo projeto. Então, a vocês, né, em nome da Escola Galtemi, nosso muito obrigado. Passo a palavra agora para a Gorete, a coordenadora, né, da CGDE. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso convidado, professor. Boa noite. Nossa gratidão por sua presença, por vir trazer o seu conhecimento. Parabenizo a escola, não é? Porque não é um evento isolado que a escola faz, a escola tem todo um trabalho direcionado para o projeto, professor, direcionado para a investigação científica e para despertar nesses estudantes a vontade do conhecimento, de agregar conhecimento, de aprender, e de vislumbrar aí as academias. Então, em nome da professora Iraneide, agradeço a todos os professores e muito especialmente aos estudantes que se fazem presentes. Parabéns a vocês por, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, estarem firmes, com objetivos e não deixando os sonhos de lado, porque tudo passa e vamos sim vencer esse período difícil e depois a gente vai contar muita história. Isso vai fazer parte da nossa história e de nossa aprendizagem. Então, em nome da Agremata Sul, em nome do nosso gerente, o professor Danilo, em nome da Coordenação Geral de Ensino e de todos os professores que estão lá na gerência, no apoio pedagógico, nós agradecemos, parabenizamos
e vamos ouvir o nosso convidado e vamos aprender com ele. Uma boa noite a todos. Então, o nosso convidado, né, o professor Dr. Antônio Carlos Miranda, vou ler um pouco do histórico profissional e acadêmico do professor Antônio Carlos. Ele é doutor em astrofísica pela UFRR, ele é ex-professor do ginásio pernambucano, ex-professor da Universidade Católica de Pernambuco, ex-coordenador de astrologia do Espaço Ciência, professor do Departamento de Física da UFRPE, e ele é coordenador do projeto de extensão Desvendando o Céu Astral. Então, eu passo a palavra para o nosso convidado, o professor doutor Antônio Carlos. Gente, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Bom, eu quero cumprimentar todos vocês, dar boa noite especial aos estudantes, reconhecer as professoras e os professores como uma categoria importante para o Brasil. Quero agradecer a Fábio, que fez o contato comigo, e ao grupo de professores e professoras que ontem me ajudaram no treinamento para usar o Zoom, e dizer o seguinte: quando alguém estiver falando mal da educação de Pernambuco, eu vou mandar ele para essa escola de vocês aí, que vai mudar de ideia. Porque no dia à noite, na hora de ver televisão, todo mundo cansado, chovendo, as pessoas se interessarem por educação e por ciência, e por uma ciência exata, e mostrar que a educação está funcionando. Então, ainda bem que tem uma luz no fim do túnel, a educação. E essa escola está dando um bom exemplo agora. Tá? Eu estou participando hoje, não estou só, estou com um monitor, que é estudante de física da universidade, que está aqui no grupo, que é o João Pedro. Estou com uma colaboradora do projeto, que é a professora Patrícia, que está aí como Pati, que ela é da Secretaria de Educação da cidade de Novo Hamburgo, no interior do Rio Grande do Sul. E esse link eu mandei para outras pessoas, deve ter gente de fora assistindo também, tá? E quero dizer a vocês que para mim é um prazer muito grande que o projeto da gente, chamado Desvendando o Céu Astral, visita as escolas, e quando acabar essa pandemia, eu quero ir aí com um grupo de estudantes, levar a atividade que nós sabemos fazer, que é a parte de educação não formal para ajudar a educação formal. Nós levamos telescópios, foguetes educativos, filmes, palestras, passamos o dia na escola fazendo agitação com a estudantada. E a gente só sossega quando vê esses meninos dentro da universidade. Então é isso que a gente quer, tá? Com o trabalho de vocês e com uma pequena participação nossa, nós podemos incentivar esses meninos a estudar na universidade, né? Meu recado para os estudantes que estão aí: quero ver vocês na universidade daqui a 1 ano ou 2. E aquela que não fizer o Enem, eu vou puxar pelas orelhas para obrigar a fazer o Enem. Que o futuro do Brasil são os estudantes com diploma universitário. Então, é isso que eu quero e desejo para vocês, tá bom? O meu pedido de desculpa é apenas para o cumprimento do horário, porque eu tenho uma atividade igual a esta, exatamente às 9 horas. Infelizmente, chocou, tá? E eu vou ter que pedir licença às 9 horas, tá bom? Posso começar? Vou ver se eu aprendi a aula de ontem de Marília, viu? Como é que bota uma apresentação. Vocês estão vendo? Pergunto, vocês estão vendo a apresentação? Estamos, professor. Estamos sim, Agora a tela ficou maior? Ficou sim. Tá ótimo. Então, gente. Tá ótimo.
Então, vou começar, tá bom? O tema da gente é estrela. Quando você pergunta a uma criança o que é uma estrela, ele diz que ou é a estrela do mar, ou é a estrela do cinema, ou é aquela coisa que brilha no céu, cheio de pontinho azul. Então, nós vamos ver exatamente o que é uma estrela, né? E o começo é o seguinte: de onde é que nasce uma estrela? Uma estrela vem de onde? Uma estrela aparece a partir do quê? Então, a resposta é: uma estrela só nasce se existir um gás. Esse gás é chamado de meio interestelar, porque entre as estrelas tem gás. Esse gás também é chamado de poeira, nuvem. E se usa uma palavra antiga do latim chamada nebulosa. Então, você pode dizer que a matéria-prima que faz nascer estrela é uma nuvem, é uma nebulosa, é um gás, é o meio interestelar. Tudo isso representa a mesma coisa, tá? No nosso universo, por capricho da natureza, o gás que existe lá no espaço, que a gente chama espaço vazio, não é tão vazio assim, existe um gás, que é o gás do hidrogênio. Para os estudantes que são de ensino médio, já sabem que na tabela periódica o hidrogênio é o elemento mais leve, né? É o primeiro átomo que existe na tabela periódica, que tem massa 1, né? Então, o nosso universo, por várias razões, ele é uma super nuvem feita de hidrogênio apenas. O nosso universo, quando ele foi feito, quando ele nasceu, com o tal do Big Bang e tudo mais, ele virou uma grande nuvem de hidrogênio. Então, todas as estrelas nasceram do gás de hidrogênio. Se, hipoteticamente, existisse um outro universo, num filme de ficção científica, e o universo tivesse outro gás, por exemplo, o oxigênio, as estrelas nasceriam do gás oxigênio. Basta ter um gás, que é desse gás que nasce uma estrela. Porém, no nosso universo, o gás que tem em grande abundância é o hidrogênio. A gente pode dizer que o universo, quando era uma criança, mais novo, ele não tinha nele, não existia nenhuma estrela, nenhum planeta, nenhuma galáxia, nenhum cometa, nada. Só existia gás de hidrogênio. Ele era uma super nuvem de gás de hidrogênio. E como nasceu a primeira estrela? A primeira estrela nasceu porque vocês que são do ensino médio sabem que existe uma lei universal chamada Lei da Gravitação de Isaac Newton. A lei da gravitação de Isaac Newton diz que a matéria atrai a matéria. Então, os átomos de hidrogênio, um átomo atrai o outro. E eles se juntam. E depois atrai um terceiro, um quarto, um quinto. Eles vão fazendo um enxame bem compactado devido à força da gravidade. E quando isso acontece, aquele objeto que está junto, compactado, ele recebe um nome, ele é chamado de protoestrela. O que é uma protoestrela? Uma protoestrela é uma grande quantidade de átomos de hidrogênio que se juntaram devido à atração da gravidade. Tecnicamente se chama colapso gravitacional. O colapso gravitacional é o primeiro fenômeno físico que ocorre no espaço para começar a formar as estrelas. Mas se você juntar uma grande quantidade de átomos de hidrogênio, você obrigatoriamente tem estrela? A resposta é: depende. Se a temperatura atingir 100 graus Kelvin, e se a quantidade de átomos for essa quantidade grande que está aqui, ó, 10 elevado a 57. Vocês que são do ensino médio, estudam potência de 10, sabe que uma potência significa o número de zeros, né? Então, 10 elevado a 3 é o número 1 com 3 zeros, é 1000. 10 elevado a 6
é o 1 com 6 zeros, é 1 milhão. E por aí vai. Então, 10 elevado a 57 é o número 1 com 57 zeros. É um número estupidamente grande. Então, se a protoestrela ela tiver 10 elevado a 57 átomos de hidrogênio, e se ela ficar mais ou menos morninha, 100 graus na escala Kelvin, aquela protoestrela ela pode evoluir e virar uma estrela. Como é que ela evolui? Eu vou mostrar essa imagem aqui, que a gente chama, é o período da gestação da protoestrela para nascer o bebê estrela. É uma transformação, como se fosse uma lagarta virar uma borboleta. Uma protoestrela, ela vai evoluindo até se transformar numa estrela. E esse desenho aqui tem etapas, tem estágios. Está dizendo aqui o estágio 1, que demora 10 elevado a 6, que é 1 milhão de anos, que está em inglês, desculpa, year, ano, né? E a atração da gravidade vai aumentando o número de átomos. Essa protoestrela vai ficando muito grande. E ela depois começa a rodar. Esse segundo estágio, ela vai passar 30 mil anos. Veja o que a imagem mostra. A parte central, mais avermelhada, significa que está muito quente, muito apertado, muito denso. E a parte externa está mais ralo, a densidade é menor. Depois ela passa para um outro estágio, que ela fica um pouco plana. A gente diz que parece um ovo frito. É um disco com um bojo redondo, esférico no meio. E a última parte, ela fica bem espremida, que a temperatura na parte central chega a milhões de graus. Isso é um processo natural. De toda nuvem de hidrogênio, ela vai se fechando, depois começa a rodar, depois espreme, esquenta. Depois que ela está muito quente, aí ela vai se transformar em uma estrela. Qual é o momento do nascimento da estrela? Que nós chamamos de o choro do bebê estrela. Quando é que uma protoestrela se transforma em uma estrela? No exato momento que, nesse ponto central, onde eu estou botando aqui a setinha, ocorre um fenômeno especial, entre aspas, mágico, sublime. Quando acontece esse fenômeno especial, a protoestrela se transforma em estrela. E a estrela emite a primeira luz, primeiro brilho, e a primeira energia, calor, radiação, tudo aquilo. Tá? O que fenômeno é esse? Esse fenômeno é chamado de fusão termonuclear, ou fusão nuclear. Então, uma estrela jovem, ela nasce assim. Ela fica com esse formato que está sendo mostrado aqui. Essas setas azuis é a força da gravidade. Essas setas vermelhas é porque ela fica muito quente e ela tende a estourar como se fosse uma panela de pressão, bem quente, com gás quente. E ela fica meio que pulsando. A gravidade espreme ela, o calor expande ela. E ela começa a rodar, feito um peão. Olha que coisa interessante. Então, a gente diz que uma estrela ela é uma esfera de hidrogênio que fica pulsante e que roda. Mas vocês estão vendo um pontinho preto bem no centro. Apenas nesse pontinho, mais em nenhum lugar, acontece o tal do fenômeno, que eu falei, fenômeno especial, que é a chamada fusão termonuclear. E aí é uma coisa muito técnica, eu vou passar rápido, tá? Mas uma estrela só nasce quando ocorre a fusão termonuclear. A fusão termonuclear, o nome está dizendo fusão. Átomos de hidrogênio se fundem, um penetra no outro. Ocorre que 4 átomos de hidrogênio se fundem e eles se transformam no átomo de hélio. E o resultado dessa fusão libera muita energia, muito calor, muita luz, muita radiação, radiação eletromagnética, luz visível, raio-x, onda de rádio, micro-ondas, né? É uma geração de radiação eletromagnética. Tá? E esse fenômeno da fusão termonuclear, eu vou mostrar ele rápido, depois os estudantes interessados, ou qualquer professor,
Nesse detalhe da fusão nuclear, a gente pode falar em outro momento, porque o foco aqui é só falar da vida da estrela, tá? Mas nesse pontinho preto acontece isso que eu vou mostrar agora. Então, olha só. Aqui do lado esquerdo de vocês tem escrito cadeia próton-próton. É o nome técnico da fusão, cadeia próton-próton. A gente pode apelidar também de cadeia PP, né, de próton em próton. E aqui está dizendo hidrogênio, uma setinha hélio. O que é que ocorre? Nesse pontinho preto, 4 átomos de hidrogênio desaparecem. Abacadabra, simsalabim, desaparecem os átomos de hidrogênio. E no lugar dele aparece um átomo de hélio. A cadeia próton-próton é exatamente isso, mas ela é feita em etapas. Eu vou mostrar aqui, ó, um próton se funde com um próton, forma o deutério. Quem é professor de química sabe, é o isótopo do hidrogênio. Libera um pósitron, que é a antipartícula do elétron, e um neutrino. Um deutério se junta com um próton, forma hélio 3, libera energia. 2 hélio 3 se juntam, formam hélio 4. E sobra 2 prótons para começar a cadeia de novo. Resumindo a conversa, nesse pontinho preto, a cada 4 átomos de hidrogênio, aparece um átomo de hélio. Então, nós falamos que a estrela é a fábrica dos elementos químicos. Com exceção do hidrogênio, que é descendente do Big Bang, todos os outros elementos químicos são produzidos dentro das estrelas, porque a estrela é uma fábrica de elementos químicos. Todos os elementos da tabela periódica são produzidos nas estrelas. E quando a estrela morre, ela explode, ela jorra os elementos químicos no meio do universo, para semear o universo. Então, esse é o processo do nascimento de uma estrela. Repito, só tem átomo de hidrogênio, eles se juntam, vão compactando, quando a pressão está muito grande e a temperatura muito alta no núcleo, tem a primeira fusão, e a primeira fusão produz deutério, hélio 3 e hélio 4. É a fábrica dos elementos químicos começando a funcionar. Aqui tem a fórmula famosa do Albert Einstein. Energia é igual à multiplicação da massa, m, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Velocidade da luz se usa a letra C, que vem da palavra celerita, de rapidez, tá? Essa fórmula diz o seguinte: a gente pode fazer uma contabilidade, um balanço de massa, somar a massa de 4 hidrogênios e comparar com a massa de um hélio, a gente vai ver que não dá igual. Uma massa sumiu, virou energia, calor e radiação. O cálculo da energia por essa forma, tá? Então, essa forma é muito usada para calcular a energia produzida no interior da estrela. Só a título de curiosidade, uma estrela como o Sol, que é uma estrela anã, pequenininha, magrinha, desnutrida, ela produz energia pelo processo de fusão nuclear. Em um mês, o Sol produz energia igual a 200 bilhões de usina de Itaipu. A usina de Itaipu é a maior usina de geração de energia do mundo. Então, o Sol produz 200 bilhões de Itaipu. Então, o dia que o ser humano dominar a energia da fusão nuclear, nós vamos ter uma grande fonte de energia para a humanidade. Nós dominamos até agora o outro processo chamado fissão. A fissão nuclear, que é o contrário da fusão, que é mais fraca do que a fusão, ela gera energia elétrica nas usinas nucleares, que são coisas do futuro. Energia nuclear é um negócio do futuro. Energia nuclear cura câncer, serve para agricultura, para a indústria, é um negócio. Mas parece que o ser humano precisa apanhar muito, porque tem ser humano que, em vez de pegar a energia da fissão e gerar energia elétrica e curar o câncer, tem ser humano que faz bomba atômica. Então, a energia de fissão e a da fusão também, se o cabo for ruim, faz bomba também. Então, não vamos culpar nem o átomo, nem a energia nuclear. O culpado é o homem, o ser humano, tá? Então a energia que é gerada, você pode calcular pela fusão. Eu vou continuar como é que uma estrela nasce, tá? Estou falando da estrela.
Então, uma estrela, ela fica assim, ó. Esse é o formato de uma estrela. Ela é uma esfera, ela é formada de hidrogênio. No núcleo, que é essa parte central, aqui tem 14 milhões de graus Kelvin. Tá? Tem a fusão gera muita energia, calor, luz, radiação. Né? A estrela tem uma coisa que chama coroa, ela tem esses pontinhos pretos, como se fossem umas sardazinhas, são chamados manchas solares. Os climatologistas, dependendo da quantidade de manchas solares, eles sabem se na Terra vai ter seca, inclusive no sertão nordestino. A quantidade de manchas solares é proporcional aos anos de seca no semiárido. Então, é uma coisa muito importante saber manchas solares. E a estrela, ela tem um forte campo magnético, é um ímã. O campo magnético do Sol é muito mais forte do que o campo magnético da Terra. E a estrela, ela dá esses jorros de material que está aqui, ó, essa laçada, como se fosse um vulcão jogando lavas. Ela jorra esse material. Isso é chamado explosão solar ou vento solar, vento estelar, que serve para todas as estrelas. Para você ter uma ideia, se a gente fosse colocar o planeta Terra aqui, ele estaria no meio dessa explosão solar. A explosão solar chega até a Terra, atrapalha o clima, temperatura dos oceanos, o degelo das calotas, as telecomunicações, aumenta o número de seca nos desertos e semiáridos e provoca câncer de pele. Então, vejam só que conhecer o Sol não é só para os malucos astrofísicos, não. É para o pessoal que trabalha clima, para o pessoal que trabalha telecomunicações, que trabalha com os oceanos, que trabalha com a saúde, com a radiação na pele. Então, conhecer essa super fonte de energia próxima da Terra é multidisciplinar. Qualquer profissional de qualquer área pode se interessar pelo Sol, que tem aplicabilidade nas diversas áreas. Tá? Então, a estrela fica assim. Continuando. A menor estrela aqui, gente, esse símbolo que está aqui no final, N, com essa bolinha, tem uma bolinha com um ponto no meio. E aqui tem uma bolinha com um X no meio. A bolinha com um ponto representa Sol. E a bolinha com X representa Terra. Então, quando uma estrela nasce, ela não pode ser de qualquer tamanho, não. Ela pode ter 0,08 vezes a massa do Sol. Menor do que isso, não tem fusão, então a protoestrela não vira estrela. E a maior estrela é de 150 vezes a massa do Sol. Isso é o limite. Né? E tem estrela de várias cores. Tem estrela branca, azul, amarela, laranja. Tem estrelas que são centenas de vezes maior do que o Sol. Então, tem estrela tem uma variedade muito grande no universo. Um número meio maluco é o seguinte. Hoje a astrofísica já sabe quantas estrelas existem no universo. A quantidade de estrelas é da ordem de 4 trilhões. Tem milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Então, tem 4 trilhões. E, em média, cada estrela tem 4 planetas. Tem estrela com 2, com 3. A nossa estrela, o Sol, tem 8 planetas, né? Então, você, se for fazer uma conta, você vai ver que no universo tem 4 trilhões de planetas. Por isso que os ufólogos dizem, deve ter vida em outro lugar. Porque com tanto planeta assim, não é possível, né, que não tenha, né? Então, isso é um outro debate. Outro dia posso falar sobre isso, sobre vida fora da Terra, que é um assunto que a gente gosta de falar muito, tá? Bom, esse painel que está aí, gente, ele dá um panorama da possibilidade de todas as estrelas que tem no universo. Esse painel mostra o seguinte. A primeira imagem diz, nuvem em contração. É aquele primeiro estágio da gravidade juntar os átomos de hidrogênio. E o segundo estágio é aquela protoestrela. A protoestrela não é estrela ainda. Uma protoestrela só se transforma numa estrela se houver a tal da fusão nuclear. Mas vamos supor que a protoestrela virou uma estrela. Aí a gente diz,
todas as estrelas do universo, do passado, as atuais, certamente a do futuro, todas vão nascer pelo mesmo processo. Contração gravitacional, protoestrela, a primeira fusão. Mas, depois que a estrela nasce, a vida da estrela, a evolução, a morte da estrela e o cadáver que sobra da estrela não é um só. O nascimento é de um tipo só. Mas a vida da estrela são 3 tipos possíveis diferentes. Eu vou mostrar em cada linha dessa um tipo de estrela. O que é que determina que o tipo é diferente um do outro? É a massa, né? As estrelas de baixa massa são aquelas que têm, no máximo, até 10 vezes a massa do Sol. As estrelas intermediárias, elas têm até entre 10 e 25 vezes a massa do Sol. E as estrelas muito parrudas, muito massivas, elas têm mais do que 25 vezes a massa do Sol. 25, 50, 100, até 150, que é o limite máximo, tá? Então, o que é que diz aí o que a gente aprendeu com a história das estrelas? A estrela como o Sol, ela, quando ela se forma, ela transforma hidrogênio e hélio, pelaquela fusão que eu falei, cadeia próton-próton. Mas depois ela fica adolescente, e ela muda de tamanho e muda de cor. Ela passa a ser uma gigante vermelha. O Sol ainda não está. O Sol ainda é uma anã amarela, o primeiro estágio. O Sol vai, daqui a 1 bilhão de anos, ele vai inchar, vai ficar grandão, vai ficar uma gigante vermelha, e vai engolir, torrar, os 3 primeiros planetas. O Mercúrio, o Vênus e a Terra. Nós vamos dançar, a humanidade vai dançar. Tá? Mas a previsão é daqui a 1 bilhão de anos. Daqui a 1 bilhão de anos, a humanidade vai estar colonizando outros planetas. A tecnologia e a ciência, esses estudantes aí da escola vão fazer doutorado e vão descobrir novos planetas. São chamados exoplanetas. E vão descobrir planeta com água e com oxigênio, para a gente poder morar. Tá? Temos 1 bilhão de anos. Dá tempo, não dá? Bom, aí depois a estrela vai passar para uma terceira etapa, que é uma supergigante vermelha. E nessa etapa, ela vai, a partir do hélio, vai produzir o outro elemento químico, o carbono. Então, aquela fábrica de elementos químicos que eu falei, a partir da matéria-prima, que é o hidrogênio, vai produzir o hélio e o carbono. Depois, essa estrela não tem mais condições de produzir mais nada, porque ela é uma estrela magrinha, de baixa massa. A fábrica dela é pobre. E ela vai morrer. E o jeito que a estrela morre é um jeito muito lindo. Eu vou mostrar daqui a pouco com detalhe, né? Ela libera um gás, fica toda colorida, e essa morte da estrela do tamanho do Sol recebe um apelido chamado nebulosa planetária. E depois que ela morre, ela deixa um cadáver, que é o que sobrou, remanescente da estrela, que é chamada anã branca. Então, esse ciclo é o ciclo de vida de uma estrela de massa próxima do Sol. Daqui a pouco eu volto para ele para ver detalhes, tá? Uma segunda família são as estrelas maiores do que o Sol, de massas intermediárias. Ela nasce igualzinho ao Sol, elas também passam pelo período de gigante vermelha, mas quando ela vai virar supergigante, a fábrica dela é maior, tem mais equipamentos, tem mais máquinas. E a fábrica não produz somente o carbono. A fábrica das estrelas de massas, né? Então, essa segunda família, ela não produz apenas o carbono. Vocês estão vendo aqui que quando ela chega a ser uma gigante vermelha, ela vai produzir, a partir do hidrogênio, por sucessivos processos de fusão nuclear, ela vai produzir até o ferro. O último elemento químico produzido por uma estrela intermediária é o ferro. E a morte dessa estrela não é igual a outra, não é nebulosa planetária. A morte é uma morte violenta, numa superexplosão, feita uma granada, e o apelido dessa morte é chamado de supernova. Os nomes aqui são nomes históricos, tá? Da mesma maneira que o átomo é um nome histórico,
E errado, porque átomo significa não divisível. E um átomo se divide, nós sabemos, né? Então, são apelidos. Então, a morte dessa estrela é chamada supernova. E o cadáver dessa estrela é uma estrela de nêutron, que é um objeto muito estranho. A estrela de nêutron é um objeto do tamanho da Lua, com uma densidade quase infinita, formado de nêutrons, roda muito rápido e pulsa, raio-x, chamado de pulsar. É um objeto muito exótico. É um animal exótico na floresta do universo, tá? Uma estrela de nêutron. Mas tem ainda a terceira família, que são as estrelas com massa muito grande. Você imagina uma estrela com a massa de 150 vezes a massa do Sol. É um monstro. Mas ela também nasce do mesmo jeito que o Sol, contração, protoestrela, a primeira fusão, cadeia próton-próton, gerando o hélio, e ela vai passar por todas as etapas que a outra estrela passou, até o ferro. E ela tem uma morte estranhíssima. É uma outra supernova, mais violenta do que aquela da estrela de nêutron. Ela produz todos os elementos químicos da tabela periódica, do hélio até os transurânicos, o urânio, tório, plutônio. E quando ela morre, ela tem uma explosão muito violenta, e o cadáver dela é o famoso bicho-papão, buraco negro, que é um objeto muito pequeno, com uma massa infinita, tem uma força de gravidade tão grande que suga tudo que passa junto dela, até uma galáxia inteira, até a luz. Então, as estrelas, elas nascem todas iguais, mas a vida, a morte e o cadáver são diferentes. Mas só são 3 tipos: anã branca, estrela de nêutron e buraco negro. E cada uma tem uma vida diferente da outra, cada uma tem dentro de si uma fábrica de elementos químicos diferente, e quando essas estrelas morrem, elas jogam no meio interestelar os elementos químicos que elas produziram. E depois que o universo começou a envelhecer e muitas estrelas começaram a morrer, o universo deixou de ser uma nuvem apenas de hidrogênio. Porque as estrelas que morreram explodiram outros elementos químicos e o universo é uma coisa agora misturada, o hidrogênio com outros elementos químicos. Porém, mais de 70% da matéria do universo ainda é hidrogênio. 24% é hélio. E 1% são todos os outros elementos químicos. Carbono, oxigênio, ferro, silício, urânio. Essa é a distribuição de elementos químicos no universo como um todo, por conta das fábricas que são as estrelas. O que é impressionante, pessoal, é que nós, seres humanos, homens e mulheres, nós fomos chamados homens da caverna. Sei lá quantos anos atrás nós éramos homens da caverna. 20 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, não sei. As primeiras civilizações da Mesopotâmia, da China, do Egito, os fenícios, começaram a desenvolver o conhecimento da matemática, astronomia, agricultura, mais ou menos há 5 mil anos atrás, 7 mil anos atrás. E nesses 7 mil anos, nós descobrimos tanta coisa, né? Dominamos o fogo, o metal, a máquina a vapor, a eletricidade, a eletrônica, a internet, o avião, o foguete. E agora nós sabemos o que é que tem dentro das estrelas. Já pensou como o cérebro humano é uma máquina linda? Isso, vamos dizer, em 10 mil anos de ciência. A ciência não tem mais de 10 mil anos. Você imagina daqui a mais de 10 mil anos. É impressionante a capacidade do ser humano de descobrir. E olha, gente,
Nós não vamos nas estrelas. Nós não pegamos uma colherzinha e tiramos o que tem dentro da estrela. Nós ficamos na Terra, usamos telescópios, com circuitos eletrônicos, computadores, fazemos análise de espectro, né, da espectroscopia, e a nossa cabeça deduz que isso tudo existe. Graças a quê? Graças às escolas, às professoras e professores que ensinaram matemática, química, linguística, história, física, e aí nós fomos acumulando o conhecimento e chegamos a isso aqui. Tá? Então, não tem salvação se não for pela educação. Tá? Nenhuma. Um em cada 1 milhão pode ser um jogador rico. Um em cada 1 milhão pode ganhar na loteria. Um em cada 1 milhão pode ser um cantor rico. O resto é educação. Tá? E eu não queria ser um jogador rico com uma cabeça desse tamanho. Eu prefiro ter o meu saláriozinho e ter o conhecimento que a universidade me deu. Então, para os meninos e as meninas aí, estudem, viu? Estudem, não tem outra saída, não. Eu agora vou voltar e vou falar detalhes, passo a passo, como é a vida do Sol. Como vai ser, como ele vai morrer, tá? Pronto. Evolução de uma estrela igual ao Sol. Hoje, a ciência já conhece. Os telescópios já observaram estrelas do tamanho do Sol, tem muitas. Já viram estrelas mais jovens do que o Sol. Já viram estrelas mais velhas do que o Sol. Estrelas como o Sol que estão morrendo. E já se achou o cadáver de uma estrela igual ao Sol, uma anã branca. Então, nós já sabemos tudo do Sol. Sabemos o que é que vai acontecer com o nosso Sol a cada etapa de sua vida e com todas as estrelas no universo que são igual ao Sol, tá bom? Essa não é uma pintura, isso é uma imagem real. O dia que nós formos aí à escola de vocês, a gente vai botar um telescópio com um filtro. Vamos olhar o Sol durante o dia e vamos ver ele assim. Esses pontinhos, essas manchinhas que eu falei, que parecem uma sarda, são as manchas solares. Elas foram descobertas pelo Galileu Galilei, no ano de 1609, e ele viu que as manchas se moviam, deduziu que o Sol rodava e calculou a velocidade de rotação do Sol e acertou em 1609. Então, o pessoal de história aí começa a estudar as contribuições de Galileu para a ciência. Galileu é chamado da física, foi derrubou a física de Aristóteles, que estava errada, criou uma nova física, que Newton pegou carona na física de Galileu. E o Galileu viveu durante o período da Santa Inquisição, foi julgado e preso pela Inquisição. Então, dá um bom debate de filosofia, de teologia e de história da ciência, só o episódio da vida de Galileu, tá? Estou falando isso porque esses assuntos são muito interdisciplinares. Dá para botar vários conteúdos em uma conversa só. Então, vamos ver o Sol. O Sol, ele era uma protoestrela, gerou a primeira fusão e está nessa primeira infância, uma adolescência, transformando hidrogênio em hélio. A previsão é que a vida total do Sol seja de 10 bilhões de anos, é o total de vida do Sol. O Sol está quase chegando na metade, está um pouco mais de 4,5 bilhões de anos de vida. Ele tem mais ou menos a metade. E a temperatura no núcleo do Sol, repito, apenas no núcleo. Lembra daquela imagem, aquele pontinho preto no meio? Apenas ali. A temperatura no núcleo do Sol é 50 milhões de graus. Vejam que aqui está escrito com potência de 10, 5 vezes 10 a 7, que é equivalente a 50 vezes 10 a 6. 10 a 6 é milhão. Então, é 50 milhões de graus no núcleo, no interior, no centro do Sol. A periferia do Sol, a parte mais externa, é mais ou menos 6.000 graus. Então, o Sol, ele diminui muito, toda a estrela diminui muito a temperatura. No interior é milhões, na periferia é milhares, tá? Bom, como é que o Sol está na sua vida? Ele está transformando 4 átomos de hidrogênio em 1 átomo de hélio. Mais ou menos, vai passar ainda 1 bilhão de anos fazendo isso, transformando hidrogênio em hélio.
Quando passar esse tempo, 1 bilhão, que ele for mudar de fase, ele vai ficar com essa cara aqui, ó. Aqui está dizendo cinza de hélio que não queima. Aliás, eu vou fazer uma observação. O astrofísico, ele não chama fusão termonuclear. O astrofísico é preguiçoso, ele chama queima. Uma palavra errada. Queima é uma coisa da química, né? O comburente, combustível, né? Mas o astrofísico usa queima para se referir à fusão termonuclear. Então ele diz cinza de hélio que não queima. Esse caroço cinza aqui era hidrogênio, pela fusão virou hélio. E tem uma pequena camada que está dizendo uma casca de hidrogênio que queima, porque essa pequena casca vai virar hélio. A temperatura é grande, vai ter fusão aí também. E essa parte amarela é chamada de o envoltório, o envelope, que é tudo que cobre o núcleo. Tudo que cobre o núcleo é envoltório, então ele não queima, ou seja, a temperatura aqui é baixa, não tem fusão, só tem fusão no núcleo. O Sol vai ficar com esse jeitão aí. Mas olha o que eu disse a você, a força da gravidade vai espremer o núcleo. Espremer como se fosse pilão, como se fosse café expresso. E quando espremer o núcleo, a pressão vai aumentar muito e a temperatura vai dobrar. Vai passar para 100 milhões de graus. Quando chegar a 100 milhões de graus, aí tem o segundo processo de fusão nuclear, ou a segunda queima, né? Que é um processo mais evoluído. É chamada queima do hélio, queima entre aspas, tá? A fusão do hélio, e o hélio vai se transformar em carbono. Temperatura de 100 milhões de graus, atenção, gente, potência de 10 novamente. 10 a oitava é 100 milhões, tá? 3 átomos de hélio vai virar um átomo de carbono. 3 vezes 4, 12, né? Na tabela periódica, a massa do hélio é 4 e a massa do carbono é 12. 3 vezes 4, 12. Então, 3 átomos de hélio vai virar um átomo de carbono. Mas não é assim, não é 3 que se juntam, não. Tem um degrau, tem uma etapa intermediária. 2 hélios se fundem e formam o berílio, que é um outro elemento químico. E um berílio se funde com outro hélio, forma o carbono. No final, somem 3 átomos de hélio e aparece um de carbono. Então, vejam, a fábrica dos elementos químicos está aumentando, né? Só era hidrogênio. A partir desse processo de compressão e fusão, construiu-se o deutério, o hélio 3, o hélio 4, agora o berílio e o carbono. Então, a tabela periódica já está aumentando, né? Quando acabar o processo de fusão ou queima do hélio, a estrela vai ficar com essa cara aí, ó. Agora, o núcleo é um caroço de carbono, que tem, dizendo, cinza de carbono, uma camada vermelha, que é hélio, mas vai virar carbono, uma camada laranja, que é hidrogênio, vai virar hélio, e o envelope, o envoltório, vai diminuir essa parte amarela. Vejam que, por sucessivos processos de fusão nuclear, a estrela vai produzindo todos os elementos químicos. Uma estrela magrinha, como o Sol, ela vai parar aí. Ela não tem mais saúde para produzir novos elementos. Ela vai morrer a partir daí. Porém, se for uma estrela muito massiva, esses sucessivos processos vão continuando, né? Aí vai ter o próximo processo, que é no núcleo. Carbono se funde com carbono, forma o magnésio. 2 carbonos se fundem e formam o magnésio 24. Depois, magnésio se funde com magnésio, forma o silício. Depois, silício se funde com silício, forma o ferro. E aí a fábrica dos elementos vai aumentando, aumentando, aumentando. Se a estrela for muito massiva, ela vai produzir todos os elementos químicos antes de morrer. Quando tiver com todos os elementos químicos produzidos, ela explode e jorra elementos químicos no gás de hidrogênio natural. É curioso a gente saber que nós não conseguimos ver o núcleo da estrela. Quando a luz da estrela entra no telescópio, a luz que vem da estrela é a luz da parte externa, da periferia. Mas nós sabemos que fenômenos físicos ocorrem
que essa luz que vem da periferia da estrela, ela avisa o que é que tem dentro da estrela. Então, o fóton, a radiação eletromagnética que vem de uma estrela, é um verdadeiro e-mail, é um mensageiro. Nós, seres humanos, que desenvolvemos técnicas para descobrir. É feito o exame de sangue. A pessoa bota agulha no seu sangue, tira um pouquinho de sangue. E a máquina diz se você tem bactéria, fungo, hormônio, um monte de coisa. Se está contaminado, se não está. Por quê? Porque a tecnologia da máquina avisa ao ser humano que aquilo ali é um indicativo de algum tipo de processo químico, bioquímico, biofísico, etc, etc. Então, é o conhecimento humano usando a máquina, a tecnologia, para decifrar esses fenômenos naturais, mesmo microscópicos, tá? Ou mesmo à distância, como são as estrelas. Então, gente, essa estrela, estou falando agora da estrela pequena, que é o Sol, tá? A estrela é muito grande e ela vai continuar sucessivas fábricas a produzir todos os elementos até morrer. Mas o Sol não. O Sol, a fábrica é pequenininha, eu falei, é uma fabriqueta, tá? Ela produz no máximo até carbono. E agora o Sol, a estrela como o Sol, é uma estrela velha, vai começar a morrer e o processo de morte dela é muito curiosa. Quando a pressão espreme o caroço de carbono, ele não pode mais gerar fusão, porque ele não tem mais força, mas o caroço de carbono funciona como se fosse uma bola elástica, uma bola de borracha. Você espreme e ela devolve. Imagine uma mola. Você comprime a mola, ela tem uma força restauradora, né? Então, quando a pressão comprime o núcleo de carbono, ele dá um coice. Ele fica no lugar dele, esse núcleo, esse caroço de carbono, aqui, esse cinza, e tudo que está em volta dele, o berílio, o hélio 3, o hidrogênio, tudo que está em volta do caroço de carbono é jogado para fora. A gente chama ejetar, né? Injetar é para dentro, ejetar é para fora. É uma ejeção. A ejeção é a morte da estrela e o apelido dessa morte é nebulosa planetária. Essa imagem que está aí, isso não é uma pintura, gente, isso é uma fotografia. Se vocês entrarem no site da NASA e botar nebulosa planetária, vai ter um monte de foto do telescópio espacial Hubble de estrelas igual ao Sol que já morreram. E ela fica assim, é uma nebulosa planetária. Esse ponto brilhando no meio é o caroço de carbono. Está muito quente, aí emite a luz de todas as cores. E tudo que está em volta disso aqui são aquelas coisas produzidas, deutério, hidrogênio, hélio 3, hélio 4, berílio. Então, aqui no final está dizendo ejeção do envoltório. O núcleo ejeta tudo que o envolve. É o processo de morte. Isso aqui é outra, gente. Essa parte central é o caroço de carbono, né, o núcleo, e essa parte em volta é a nuvem feita pelos gases que ela jogou longe. Isso aqui é outra. Tudo foto, não é nada pintura nem truque, tá? Lindo, né? Tem beleza e tem arte aí no espaço. Bom, o que sobra é chamado anã branca. O caroço de carbono é chamado anã branca. Mas ele fica quente. Quando a estrela morre, ele fica do tamanho da Terra. Aqui, o raio da anã branca é igual ao raio da Terra, símbolo da Terra. A massa é a metade da massa do Sol. Metade ele joga fora, metade fica. E a temperatura, quando ela morre, a temperatura fica 50 mil graus. Vejam que na fusão chegou a ser 100 milhões. Aqui é 50 mil. Então, você imagina ela é do tamanho da Terra, né? Imagina uma rocha do tamanho da Terra, com 50 mil graus, feita só de carbono. Só carbono, não tem mais nada. Ora, ela brilha porque é quente, mas ela vai esfriando, né? Você pegar uma pedra muito quente, pendurar, ela vai irradiando, vai liberando energia, vai diminuindo a temperatura e vai mudando de cor, né? Quanto mais fria, a cor é diferente. Então, ela é uma anã branca, quando esfria, fica amarela, fica anã amarela.
Quando esfria, fica anã vermelha. Vai esfriando, esfriando, até ficar bem escura. É uma anã escura. É um objeto frio e denso no espaço. É o cadáver da estrela. Morreu. Uma curiosidade. Essa bolota de carbono, do tamanho da Terra, carbono, dependendo da sua estrutura química, os professores de química sabem, ele pode ficar no formato de grafite, do lápis. Ou pode ficar no formato do diamante. Então, vários cadáveres de estrelas como o Sol, uns são uma bolota de carbono, outros são uma bolota de diamante. Se não vier nenhum outro objeto e colide com ele, ele vai ficar vagando no espaço eternamente. E é o cadáver da estrela do Sol. O nosso Sol, daqui a 1 milhão de anos, vai começar a morrer. Depois que ele morrer, ele vai passar por esse caminho e nós vamos ter uma bolota de carbono vagando no espaço. Atenção, eu falei que ele só vai começar a passar por esse processo daqui a 1 bilhão de anos. Dá tempo demais para a humanidade fazer um monte de coisa, né? E aqui eu volto às 3 possibilidades de uma estrela, quando nasce, de evoluir, produzir elementos químicos, morrer e deixar os seus cadáveres diferentes. Eu hoje falei apenas da vida da primeira linha, da família de estrelas do Sol. As outras são mais demoradas e mais longas, requer outro dia. Eu vou concluindo aqui, porque no meu tempo eu tenho 20 minutos, mais ou menos 23 minutos. Eu vou abrir para quem quiser fazer pergunta, para a gente fazer um pequeno debate, tá bom? Então, a palavra está com vocês, quem está coordenando aí pode falar, tá? Muito obrigada, professor. Então, eu convido a aluna Micaele, que ela ficou anotando aí as perguntas, e ela vai ficar responsável para fazer as perguntas que estavam no chat. Eu vou dar uma olhadinha no Facebook para ver se tem alguma pergunta no Facebook. Eu estou vendo Micaele aí. Micaele, ligue seu áudio. Os professores estão de fada e os estudantes também, que coisa boa. Isso. Micaele, Boa noite. Menina estudiosa, viu? Com você, boa noite. Micaele. Pode falar. Bom, meu nome é Micaele, eu sou do 2º ano C. Vou começar logo com as perguntas. A primeira pergunta é: quais são as estrelas mais quentes? Feita por Iverton André, do 3º C. As estrelas mais quentes são as estrelas azuis. Existe uma espécie de tabela periódica das estrelas. Nós conhecemos a tabela periódica dos elementos químicos. Existe uma para as estrelas. Vocês podem procurar na internet, que chama diagrama HR. A letra H e a letra R. Ele é conhecido assim, diagrama HR, porque é o nome de 2 cientistas, Hertzsprung e Russell. 2 palavrão, então a gente chama somente HR, tá? O diagrama HR, ele mostra, é um gráfico, o eixo de X ou o eixo de Y. Um dos eixos é a temperatura, o outro é a energia da estrela. A estrela mais quente é a estrela azul, e a estrela mais fria é a estrela vermelha. Entre o azul e o vermelho tem as variações das cores. A estrela mais quente, a sua superfície externa, tem 30.000 graus. A estrela mais fria tem 2.500 graus. O Sol tem 5.700 e pouco. O Sol é um pouco frio ainda, tá? Mas não é das mais frias. Tem alguns alunos que estão querendo fazer a sua própria pergunta. Pode ser agora ou depois? Pode. Tamo aí. Primeiramente, boa noite ao doutor, né? Meu nome é Breno Rodrigues, eu sou aluno do 3º ano. E a minha pergunta, você falou bastante sobre a vida e sobre o nascimento das estrelas, mas enquanto eu pesquisava para formular minha pergunta, eu confesso que o que me atraiu mais foi a morte, que é algo muito mais simples. Nós sabemos que Orion pode a qualquer momento perder sua estrela mais brilhante, Alfa Orionis no caso, e mesmo essa estrela estando a mais de 700 anos-luz da Terra, é uma estrela colossal, que tem 12 vezes a massa do Sol, e ela é botada para explodir uma supernova, acabando com a seca das supernovas na Via Láctea, já que a última foi em 1604,
que foi datada pelo astrônomo Johannes Kepler, né? E mesmo sabendo que essa explosão pode ocorrer daqui a 100 milhões de anos, ou até mesmo amanhã, gostaria de saber o que isso representa para o senhor e para a comunidade da astrofísica. Rapaz, ele sabe tudo. Ele deu uma aula aí sobre estrela, tá vendo? Que coisa boa. Parabéns, viu? E você falou de uma estrela da constelação de Órion, acho que é Betelgeuse, né? Exato. É uma supergigante vermelha, né? Olha, todos os dias nascem milhares de estrelas. E todos os dias morrem milhares de estrelas. Cada estrela que morre, ela jorra no universo elementos químicos. E os elementos químicos que as estrelas que morrem jorram, eles semeiam o cosmos. E é desses elementos produzidos pela morte das estrelas que nascem estrelas e planetas. Nós somos um planeta Terra que temos todos os elementos químicos, né? Hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, né? O material que tem na Terra, que gerou a nossa vida, veio da morte de uma estrela. Por isso que o Marcelo Gleiser diz que somos poeira de estrela. Os elementos químicos das estrelas que morrem semeiam o universo e permitem a vida acontecer. Só acontece vida porque tem os elementos químicos, né? Quem estuda bioquímica sabe que para ter um nucleotídeo, um elemento vivo, um pequeno ser vivo, você tem que ter no mínimo 6 elementos químicos, né? Que acho que é hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, enxofre e fósforo. Eles que com radiação e água, eles podem produzir vida. Então, o processo de vida das estrelas é semear a vida no universo. É uma coisa muito filosófica e até teológica, né? Micaele, tem mais perguntas? Eu gostaria de fazer uma, na verdade duas. Claro, à vontade. Boa noite, meu nome é Cecília, sou aluna do primeiro ano A. E eu queria saber, a idade de uma estrela, ela pode ser calculada comparando a sua massa com a do Sol? Sim. Existe hoje a ciência. Quando você estuda física, você tem as fórmulas que calculam velocidade, tempo, tem a fórmula que calcula pressão, temperatura, volume, tem as fórmulas da eletricidade. Então, o ser humano desenvolveu a matemática, e atualmente a computação, para representar as grandezas. Então, existem várias fórmulas matemáticas para se calcular a temperatura de uma estrela em função da sua massa. Sabendo a massa, você pode saber a temperatura. E o padrão, a unidade é o Sol. Então, se você conhecer a massa do Sol, que nós conhecemos, a temperatura do Sol, tudo do Sol, você bota numa fórmula e calcula a idade e a temperatura de qualquer estrela. Então, existem fórmulas para calcular a idade de estrela e temperatura de estrela, sim. E a segunda é, qual o papel das grandes estrelas após o Big Bang? As grandes estrelas, elas são responsáveis por produzir os elementos químicos mais pesados. Como eu falei, o Sol só produz até o carbono. A estrela intermediária só produz até o ferro. As grandes estrelas de muitas massas, quando elas morrem, elas jorram no espaço os elementos químicos mais pesados do que o ferro. Começa com o cobalto, depois o níquel, titânio, aí vai plutônio, tório, urânio. Todos os elementos químicos são produzidos nas estrelas muito massivas. E esses elementos químicos nos planetas têm um papel importante para todo o ecossistema. Então, as estrelas muito massivas são as semeadoras da vida no universo. Tá bom, obrigada. Gente, eu sei que nós temos ainda muitas perguntas para fazer, mas mais uma vez nós já estamos chegando ao finalzinho do nosso tempo, né? Que se vocês sabem, tem pelo menos 15 minutos ainda, pode perguntar. Pode. É porque vai cair mais uma vez. Se cair mais uma vez... Se cair, eu entro novamente, tá? Nós entramos novamente para fazer as conclusões. Tudo bem. E encerrar também, porque o professor tem outros compromissos. Então, Micaele pode continuar com as perguntas. Micaele? Eu vou repetir que talvez algumas pessoas tenham chegado depois.
nós temos um projeto na Universidade Rural, junto com os estudantes e colegas professores, que é visitar escolas. Dentro da escola, a gente leva o equipamento que nós temos, luneta, telescópio, levamos vídeos, filmes, levamos foguetes para ajudar a Olimpíada Brasileira de Foguete, lançamos foguetes, e a gente organiza com vocês a criação do clube de astronomia da escola. Então, essa é a nossa prática diária, a gente faz isso muito, então será um prazer ir para a escola de vocês, passar o dia com vocês. E, obviamente, não precisa pagar nada, porque o salário da gente já é pago pelos impostos do povo, nós somos servidores públicos. Então, a gente passa o dia na escola, come a merenda da escola, claro, né? E fica lá. Com todo prazer. A escola é a nossa casa. Quando a gente entra numa escola, a gente fica feliz, parece menino no circo, assim, tudo. É um ambiente muito gostoso, uma escola, tá? Então, é um prazer ir para uma escola. Pode chamar que a gente vai. Micaela, eu vi que ela deu uma saidinha, Leide. Tudo bem. Professor, vocês Vê estão me se ouvindo? tem mais outro aluno. Pronto, então, se tiver algum aluno, que eu estou vendo aqui no chat, que tem muitas perguntas, então, se tiver algum aluno que queira fazer sua pergunta, fique à vontade. Só é ligar o áudio e pode fazer a pergunta, ok? Vocês estão me ouvindo? Eu gastei 1 hora e pouco, mas também 140, 150. Alguém para fazer a pergunta? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Sim, pode falar. Ah, sim, então. Era porque eu queria dizer ao professor, porque ano passado a gente foi à escola de vocês, ainda em outubro. A convite do professor Fábio, a gente fez algumas atividades, fizemos algumas palestras também. E durante a noite a gente foi para o centro da cidade, lá para frente da igreja matriz, para fazer a observação do céu noturno. Ótimo. Então você já conhece o trabalho da gente, né? Já conhecemos, foi um trabalho belíssimo. Vários alunos de outra escola veio nos visitar e conhecer, né? Inclusive, nosso gestor, o professor Danilo, esteve presente, não só na escola, mas à noite também ele foi para a praça e ficamos, assim, principalmente os alunos, né? Ficaram muito felizes com a oportunidade que tiveram, legal, né? De olhar por um telescópio e observar as estrelas. Foi um momento muito rico para a nossa escola. Eu repito o que eu disse no começo. A gente só fica satisfeito quando vê esses meninos dentro da universidade. Que o futuro de vocês, gente, não é parar o ensino médio e parar de estudar, não. O futuro de vocês é a universidade e é um diploma, porque o mundo abre portas com o diploma. Você vai ter uma chance profissional e salarial melhor, você vai ter relação social melhor, seus pais vão ficar muito orgulhosos e o país vai precisar de você. O país precisa de universitários, cada um na sua profissão. Nada de parar de estudar, né? Todo mundo tem dificuldade, tem que ter um trabalho, um emprego, família, mas dá para fazer os dois, né? Dá para fazer a faculdade se formar. E se eu souber que tem algum aluno aí que não vai fazer o Enem, me chama, viu? Eu vou puxar as orelhas de tudinho. Professor Fábio, o senhor gostaria de fazer alguma pergunta ao professor? Gostaria de colocar-se? Fábio Melo, fique à vontade. Certo, é mais a questão mesmo de agradecimento, né, desse professor top, né, que se prontificou a estar com a gente hoje, né. Ontem a gente teve junto aí, fez uma reunião bem bacana, rápida, e dizer, professor, que é muita felicidade, tá certo? É uma honra estar lhe escutando, viu? Estou aprendendo muito, estou só aqui absorvendo, estou gravando tudo que o senhor está dizendo, tá certo? Mas a minha pergunta é essa, professor: quais são as dificuldades de ser aluno de astrofísica? Olha, o pessoal pensa que um cara que é cientista é um malucão, né? Tem aquela foto de Einstein assim, meio doidão, né? Se você entrar numa universidade, no mestrado, no doutorado, você vai ver as moças e os rapazes, tudo jovens, tá? Você vai na Universidade Federal, na Universidade Rural, na UPE, qualquer universidade. Aí entra numa sala do mestrado, sei lá, de química, matemática, física, sociologia, filosofia, qualquer área.
Aí depois você vê os jovens, os moços e rapazes, tudo no barzinho, tomando uma cerveja, tudo numa pizzaria, os caras jogando futebol, falando de futebol, os jovens com tatuagem, outro com pique, outro... É um malucão aí doido. Não tem isso. Esses meninos, essas meninas de hoje, nós, professores, quando queremos mexer no celular, a gente chama quem? O jovem, né? Aquilo que atrai, o jovem gosta. Então, a dificuldade é terminar o ensino médio e fazer o Enem. Aí, quando você entra na universidade, você pode participar como monitor de um projeto, como bolsista. A universidade, o estudante que participa de projeto ganha uma bolsa. A bolsa é R$ 400 por mês. Se você se formar e entrar no mestrado, você ganha uma bolsa. É R$ 1.400. Se você passar para o doutorado, ganha uma bolsa, R$ 2.500. Você já tem uma maneira de se sustentar, fazendo a carreira acadêmica. E, assim, eu fiz meu doutorado em astrofísica. Espero que você não me ache um loucão, cara de doido, assim, né? Eu digo assim, eu não sou maluco. Mas não pergunto da minha família, que o pessoal vai dizer que eu sou o irmão maluco, tá? Mas não tem dificuldade, gente. Claro que tem esforço. Nada é de graça. Nada é... Você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Virar horas estudando. Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu falei que será um prazer muito grande ir na escola, junto com os monitores. Aí tá esse J. Pedro Lima, né, que é João Pedro, é nosso monitor lá. Nós levamos o material para trabalhar com vocês. Nós podemos depois articular com a escola, conseguir um ônibus e trazer os meninos para fazer observação astronômica também aqui, para eles conhecerem os laboratórios da universidade. Temos lá raio laser, temos muitos telescópios, temos um negócio de lançar foguetes. Então, a gente pode fazer um intercâmbio e estamos à disposição, porque o nosso projeto é isso. Nós temos projeto aprovado para fazer intercâmbio com escolas e a nossa prioridade é essa juventude, ensino fundamental também, mas basicamente ensino médio. Tá? A gente pode ainda abrir para algumas perguntas, para depois ir concluindo. Como eu falei, eu tenho um outro compromisso às 9 horas. Pronto, professor, uma pergunta aqui do Facebook. Tem alguns alunos no Face fazendo perguntas e vamos dar um pouquinho de atenção aqui ao pessoal que está no Facebook. Tem uma pergunta interessante da aluna Nayara, do primeiro ano A, que ela pergunta se esses meteoros que já caíram na Terra são estrelas mortas que estão vagando por aí. É a curiosidade dela em relação a isso. Não. A Terra ela é bombardeada diariamente por milhares de objetos, né? São esses meteoros. Eles vêm do cinturão de asteroide, que é um cinturão de muitos pedregulhos depois do planeta Marte, entre Marte e Júpiter, e de núcleo de cometa. O cometa que vem de longe, quando passa perto do Sol, ele dissolve o gelo e partículas de rocha, e o pedaço do núcleo de cometa e pedaço de asteroide penetram na Terra. Não são estrelas, são rochas que vêm dessas duas regiões, dos cometas e dos asteroides. Quando cai na Terra, a gente chama de estrela cadente. Se ela é muito pequena, ela queima e evapora, desaparece, mas se ela é grande, ela diminui, mas ela cai na Terra. Quando ela cai, ela recebe o nome de meteorito, e é importante quem pegar. O meteorito ele tem elementos químicos da origem do sistema solar. A gente diz que é um fóssil da formação do sistema solar. Interessante. Passo a palavra para o professor Fábio Melo, se ele tiver algumas perguntas ainda para fazer. Fábio, tem mais alguma coisa para colocar, Fábio? Meu microfone estava desativado. Vê só, professor, digamos que os nossos estudantes, eles têm a possibilidade de fazer o Enem, que vão fazer o Enem, se Deus quiser, e aí ele vai para a Universidade Rural, tá certo? Universidade Federal Rural de Pernambuco. Lá na universidade, tem algum apoio a esses estudantes, para que eles, mesmo morando longe, ele possa ter acesso à universidade? Tem. Toda a Universidade Federal, e a nossa também, tem uma residência para os estudantes. Tem um prédio
um prédio dos estudantes, os masculino, e outro prédio feminino. O estudante que quiser morar na universidade, ele vai se inscrever, ele vai ter que provar que não tem renda familiar alta e que ele mora numa outra cidade. E aí, se ele passar na seleção, no critério, ele mora na universidade, ele recebe uma ajuda de custo por mês para se manter, e, além disso, ele tem a universidade no restaurante, dá almoço e jantar de graça para ele. Se ele não passar no critério e tiver que morar na casa dele, ele pode se inscrever no projeto de assistência estudantil, que é um dinheiro por mês para ele se manter, passagem, tirar xerox. E se ele se inscrever no projeto para ajudar algum professor, algum grupo, ele é bolsista, recebe uma bolsa de R$ 400. E a universidade, ela é muito aberta para ajudar estudantes que moram longe, vêm do interior e estão carentes. Então, não teria a desculpa de dizer que eu sou pobre, não posso, que a universidade consegue ajudar. Muito bom, professor. Então, gente, tá aí, viu? Estudem, se preparem. A universidade está de portas abertas, só depende de vocês. Assim, Quem professor... fizer o Enem e não passar, não tem problema. Faz de novo outro ano, isso é normal. Não passar é normal, e faz o outro, a gente faz 4, 5 vezes, não tem problema nenhum, tá? Isso faz parte do jogo, da vida. Então, o negócio é tentar, ok? Fábio, gestores, gestoras, professores, estudantes, eu quero agradecer a vocês, quero mandar um grande abraço e firmar o compromisso de a gente ir na escola quando tiver condições de ir para a escola, tá? Eu apenas peço desculpas, porque o meu compromisso está em cima da hora. Eu vou entrar no outro site aí, pelo Instagram, para fazer outra live. Ok? Eu só gostaria de agradecer de coração ao doutor professor Antônio Carlos Miranda pela disponibilidade em nos passar tanto conhecimento em plena sexta-feira à noite, né? De fato, precisa ter muito amor pela educação, em querer que nossos estudantes não fiquem apenas no ensino médio. Muito obrigado, gratidão. É a única coisa que a gente pode dizer, né? Como se ouvir os nossos estudantes, eles querem muito vencer na vida, né? E nós fazemos isso, né, exatamente para que eles vejam que existe uma gama de possibilidades e que basta eles querer. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Me chame de novo, que eu vou de novo, viu, Fábio? Valeu, professor. As professoras todas e os estudantes, tá? Obrigado. Valeu. Tchau, professor. E aí nós caminhamos já para finalizar, certo? E eu, nesse momento, eu agradeço, né, a Grematasul, na pessoa do nosso gestor, do professor Danilo, por nos ter, sempre nos ter dado tanto apoio, sempre que eu chego lá para conversar, né, para informar ele o que é que está acontecendo na escola, ele sempre fica à disposição. Semana passada, faz 8 dias hoje, que ele estava aqui conosco, né? Na noite de hoje, agradecer de coração a minha amiga particular, a professora Gorete, coordenadora da GGDE. Fiquei super encantada, super feliz em saber que ela está conosco até esse momento, né? E aquilo que eu disse no início, é preciso você ter muito amor pela educação para estar em plena sexta-feira, num momento como esse, ao nosso lado. Um momento importantíssimo para todos os envolvidos nesse belíssimo projeto. Agradecer a cada um dos nossos estudantes, né, que estão aí desde o início, para vocês terem noção, quando nós começamos o primeiro momento, nós estávamos com 177 visualizações. Então, é preciso ter muito amor pela educação e querer muito aprender para estar num momento como esse, acompanhando uma live dessa. Tá certo? Então, agradecer a cada um dos estudantes que estiveram e estão conosco até esse momento, a cada um dos professores, mesmo os professores que não estão envolvidos no projeto, mas estão aqui na sala, estão conosco, né? Nos prestigiando num momento tão ímpar como esse, né? A todos os funcionários que também estão enviando mensagem aí pelo Facebook, tá certo? E agora eu passo a palavra
para a professora, a coordenadora da GGDE, a professora Goretti, para ela fazer as considerações finais. Faço sim, minha amiga, com muito prazer. Gratidão pelo convite. Mais uma vez, parabéns para a escola pelo trabalho. Parabéns ao professor Fábio por todo o empenho. Parabéns pelos estudantes por estarem conosco nesse dia, nessa noite, em tempos, como já foram ditos, que não são fáceis. E, tendo como considerações finais, a gente não pode dizer outra coisa a não ser gratidão. Gratidão enquanto professores que somos, e por fazermos muitos estarem acreditando na educação. Gratidão por passar também por muitas situações, mas nos mantermos firmes por acreditar na educação. Agradecer a todos no sentido de que acreditamos em melhores. Isso é o que faz mover a educação. Então, por isso que estamos aqui. Não importa o dia, não importa a hora. O que importa é que estamos fazendo alguma coisa para que a educação continue a transformar muitas vidas. E isso é que dá sentido ao nosso trabalho. Então, agradeço a Iraneide, agradeço a todos os meus colegas professores. Também sou professora, também estou em sala de aula. E é nesse sentido que a gente vem a cada dia buscando, né, essa transformação, buscando trazer o melhor para vocês, estudantes. O que a gente preserva, o que a gente quer, o que a gente faz, é que essa chama da busca, da mudança de vida, do acreditar no conhecimento, não seja apagada. É por isso que estamos aqui. Obrigada, minha amiga. Com certeza. A Micaele, a aluna que ficou com a responsabilidade de fazer as perguntas, o celular dela acabaria, ela ficou bastante nervosa o tempo todo, pedindo desculpa. Mas ela voltou, viu? Estou vendo ela aqui. Ela voltou. Uma menina muito boa, muito inteligente, muito participativa. Né? Desculpa, diretora, no momento eu tenho que sair, que como minha mãe trabalha à noite, eu tenho que cuidar da minha irmã pequena. Tem problema não, minha amada. Eu que lhe agradeço a sua disponibilidade, o seu querer em fazer bonito. Nós que somos gratos a você, tá certo? Também muito obrigada pela oportunidade. Tá certo. Não só a você, como a todos os estudantes presentes. Professor Fábio, eu vou passar a palavra final para que o senhor, né, feche com chave de ouro por mais esse momento que nós estamos aqui. Com a palavra, professor Fábio. Eu, assim, muito feliz, né, pela noite de hoje. Agradecer muito aos meus companheiros professores que estão junto comigo, Marília, Cristiana Amélia, Luiz e Leide Jane Lira. Uma equipe que está dando certo, a gente conversa, a gente faz reunião, a gente se planeja para momentos como esse. Então, agradecer também à gestão da escola, a parte pedagógica, todos apoiam, Manu, Vaneide, Célia, professora Iraneide, todos apoiam, os outros professores. Na verdade, Galtemir Lins é uma família, né? Agradecer também ao pessoal da GRE, que sempre estão comigo e me escutam, Gorete, que é uma paciência, responde. Cara, eu tenho que agradecer. Agradecer mesmo. E o meu lema é esse, né? Galtemir Lins, juntos somos mais fortes. Porque eu acredito muito na educação. E acredito muito que Galtemir Lins, ela faz a diferença na vida da gente e de muitos estudantes. Obrigado, valeu, a Deus por tudo. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser.